Será que é verdade que todas as mães sentem enjoo? Durante a gravidez é melhor não fazer sexo? E tem mais, se o bebê é grande demais, a recomendação seria cesariana? Vasti. E isso é só para começar a lista, né, de mitos que a gente traz. Bom dia, tudo bem? Tá linda com esse sol aí, viu? Bom dia, Mônica. Obrigada. Pois é, solzinho muito bem-vindo, né? Já que a gente está com esse frio todo hoje, o solzinho ajuda a dar uma esquentada. E o bate-papo também, por isso eu estou recebendo aqui a ginecologista Silvia Helena, que vai ajudar a gente a entender algumas das coisas que a gente sempre ouve quando fala em gravidez, só que nem todas são verdade. Às vezes deixam algumas mamães preocupadas, algumas mulheres que estão pensando em engravidar e já ficam, ai, será que eu vou passar mal demais? Vai ser assim? É assim com todo mundo? Bom dia, Silvia. Bom dia. Primeiro, gravidez não é tudo igual, né? Vai variar de pessoa para pessoa. Essa é a maior verdade da gravidez. Começa por aí, né? Exatamente. Vamos lá, a gente separou nessas caixinhas aqui, ó, algumas dessas frases que a gente sempre ouve por aí, pra gente ver se é verdade ou não, pra gente conhecer um pouquinho. Então vamos lá? Eu vou abrir a primeira caixinha aqui e a gente vai ver o que traz. A Mônica já até adiantou algumas coisas pra gente. Olha lá, Silvia, gestantes não devem ingerir alimentos apimentados. É verdade isso? É mito. Por que tem essa preocupação, então? Bom, essa preocupação, se vai fazer mal para o bebê, então não tem mesmo motivo para preocupação. A gestante não precisa preocupar com isso, mas ela tem que saber se vai fazer mal para ela. Porque a digestão da gestante, ela é um pouco diferente. Ela fica um pouco prejudicada, mais lenta. Então, às vezes, o alimento apimentado vai agravar esses problemas digestivos da gestante. Então, é essa a questão. Vai depender um pouquinho se a mamãe já estava acostumada ou não com esses alimentos, né? Exatamente. Ela já sabe a sensibilidade que ela tem para alimentos apimentados, né? Se fosse assim, coitada das baianas, né? Como é que eu engravidar, né? Se não pudesse mais comer a pimenta. Vamos ver aqui, então, outra caixinha e outra pergunta. Se o bebê for grande, é recomendado fazer parto cesárea. E aí a gente vem naquela discussão de parto cesárea, parto normal, e muita gente acha que o tamanho do bebê influencia essa escolha. É verdade? Essa já é uma questão bem complexa, né? Porque o que significa um bebê grande? Então, hoje em dia, bebês acima de 4,5 kg, existe sim, para esses casos, uma recomendação que indica que a cesárea seria melhor do que o parto vaginal. Mas não é para todas as gestantes, é uma recomendação, ou seja, não é uma indicação absoluta de cesárea. Principalmente porque é muito difícil saber se esse bebê tem mais de 4,5 kg, com certeza. Porque os ultrassons têm uma chance de falha de mais ou menos 10%. Então, como saber com certeza? Geralmente é durante o trabalho de parto que se descobre, né? E se o bebê não for proporcional para aquela gestante, para a bacia daquela gestante, então o trabalho de parto vai dar indícios, né? Ele não vai evoluir tão bem e talvez a cesariana seja indicada por uma dificuldade de evolução do trabalho de parto, e aí, durante a cesárea nasce o bebê com mais de 4,5 kg e tudo bem. Então é para isso que existe cesariana, né? Então a cesariana é para esses casos, e a gente sabe que em até 15%, se a gente realiza cesariana em até 15% das gestações, ela é protetora. Mas se a gente ultrapassa essa taxa, ela começa a trazer riscos para bebê e para o bebê e para a mulher. A gente está vendo aí uma foto, às vezes quem está em casa está se perguntando, que bebezão é esse? Está ali, ó, na balança, 6 quilos, 126 gramas. Ele nasceu com mais de 58 centímetros, um bebezão lá do norte de Minas. A gente trouxe essa foto para ilustrar o que a gente chama de um bebezão, que normalmente vem acompanhado de problemas, né, na gestação já, que provoca esse crescimento anormal. Não foi o caso dessa mamãe, que estava super saudável, mas essa já seria uma indicação, então, de cesárea, realmente, quando o bebê tem esse tamanho todo, né? Mas já nasceram bebês com esse peso de parto vaginal.
Principalmente em países da Europa, as mulheres são mais altas e a cultura do parto normal é dominante. Então, esses já aconteceram partos de bebês saudáveis, partos sem intercorrências de bebês de 6 quilos, mas não no Brasil. Ou seja, a mamãe que está sonhando com um parto normal e que todo ultrassom que está fazendo, está ouvindo o médico falar que o bebê está muito grande, está crescendo muito, que está acima da média, não precisa se preocupar achando que isso é indicação de que ela não vai poder ter o parto normal, o parto natural dela. Não, a gente precisa deixar ela experimentar o trabalho de parto dela. Se lá na hora não der certo, plano B. É para isso que existe o plano B, a cesárea. Vamos lá, mais uma caixinha, então. Mais uma. Não é permitido fazer sexo no período da gravidez. E aí, mulheres e papais, como é que ficam nessa hora? Tem que cancelar a vida sexual do casal, doutora? Pois é, isso é um grande mito. Então, o sexo, ele não só é permitido, como é muito recomendado. Então, todas as sensações prazerosas que a mulher puder experimentar durante a gravidez, ela deve experimentar, e o sexo é uma delas. Então, é muito recomendado. São sensações de prazer que são estimuladas. Mas existem condições na gravidez patológicas. Então, por exemplo, uma ameaça de abortamento, um descolamento de placenta no início da gravidez, uma placenta prévia ou placenta baixa, sangramento durante a gravidez. São condições em que pode se recomendar que a mulher não tenha relação sexual com penetração. Mas é importante lembrar que a sexualidade passa por muitos outros âmbitos, né? Então, a penetração não é exatamente sinônimo, né, de sexualidade. E a mulher pode experimentar o prazer de outras formas sexuais, mesmo tendo contraindicação de penetração por causa de uma condição patológica, né? Pode e deve, ainda mais nesses casos, né? Quando já está passando por alguma outra dificuldade, que ela use isso também como benefício para dosar essas emoções todas da gravidez, né? Exatamente. Você imagina se a mulher está se sentindo fragilizada, né? Se sentindo uma situação que não é a mais comum na gravidez, que gravidez geralmente é sinônimo de muita alegria, de muita vida. O que ela precisa? Se reafirmar como mulher, né? Sentir prazer é muito importante. Então, fica a dica para os maridos. Vamos proporcionar isso para a gestante, né? Que só vai favorecer. Maravilha. Próxima caixinha, e aqui a gente tem... Essa tá pesada. Gestante não pode tomar banho de sol. Olha, que coisa. Fica aí, eu imagino que essa questão, né, essa dúvida é em relação às manchas. E as mulheres se preocupam muito com as manchas na pele, os melasmas, que são comuns na gravidez. E é muito indicado mesmo que use protetor solar, principalmente no rosto. Que use protetor solar principalmente no rosto. Mas a exposição ao sol é fundamental para a gestante, fundamental. Então, ela precisa ter bons níveis de vitamina D no sangue, taxas adequadas, porque isso vai interferir no bem-estar da gravidez. Então, hoje em dia, a gente sabe que mulheres que têm deficiência de vitamina D, elas estão mais expostas ao risco de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional. E a exposição ao sol é a principal fonte de vitamina D. Então, é muito importante. E ainda existem as suplementações. Então, juntar essas duas coisas, né? Com cuidado, mas nunca ficar sem, né? E aqui, por último, a gente tem toda gestante sente náusea. Eu acho que esse aqui é o medo das mulheres quando vão engravidar. De passarem os 9 meses passando mal, com vômito, não conseguindo se alimentar direito. Isso acontece com todo mundo? Olha, é tão comum que parece que é com todo mundo, mas é com a maioria. Então, de 70% a 80% das mulheres vão ter enjoos na gravidez. Mas apenas 2% das gestantes vão ter o que a gente chama de hiperemese gravídica, que são vômitos muito intensos que deixam a mulher incapacitada de exercer as atividades do dia a dia, que causam desidratação, que muitas vezes vão levar as mulheres a serem internadas por esse motivo, e isso já é raro. Você vê a diferença? Uhum. O que é uma doença realmente é raro. Exato. O mal-estar é comum. O mal-estar, o enjoo, que dá para contornar com algumas medidas simples, esse é muito comum. Então, a dica, né, algumas dicas que existem é, por exemplo,
Acordar e já comer uma bolachinha, deixar a bolachinha de sal, de água e sal do lado da cama. Espera 20 minutos e levanta. Isso ajuda muitas mulheres. Maravilha. Tá aí a Mônica. Como a maioria sente, não é à toa que um dos primeiros sinais notados de gravidez é exatamente esse, né? A mulher começa a enjoar e todo mundo fala, ih, você deve estar grávida. E muitas vezes é verdade, né? É verdade. Adorei, viu? Adorei todas essas dicas da Silvia aí, né? Trazendo pra gente esses mitos sobre a gravidez, desfazendo, né? Muitos deles. Um beijo pra você, Vasti. Um beijo, Silvia. Obrigada, viu?